Oi pessoal, meu nome é Leonardo Bernes e esse aqui é o site Tenho Sede. Olá irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer um assunto muito interessante para vocês. Vocês já se perguntaram por que no livro de Levítico o Senhor estabelece regras alimentares para o seu povo, o povo de Israel, quando do processo da caminhada até a Terra Prometida? O livro de Levítico tem sido um livro muito pouco compreendido e, no entanto, é um livro riquíssimo, cheio de detalhes e de simbolizações espirituais de extrema relevância. E hoje eu queria falar acerca desse tema rapidamente. Oportunamente vamos gravar vídeos onde nós vamos detalhar cada um dos elementos contidos nesse livro para poder nos ajudar na compreensão da maravilhosa palavra de Deus. Mas voltando ao assunto do alimento, o Senhor diz assim para o seu povo em Levítico no capítulo 11. Ele vai estabelecer regras alimentares, seja para os animais terrestres, seja para os animais aquáticos, seja para os animais voadores. E a pergunta é, por que é que o Senhor estabelece regras alimentares? Segundo, o que essas regras alimentares trazem de ensino de natureza espiritual, uma vez que a Bíblia é um livro espiritual? O que o Senhor quer nos ensinar? Veja, eu gostaria de fazer uma avaliação com respeito aos animais terrestres, para efeito dessa nossa pequena conversa acerca desse tema hoje. Levítico 11 diz assim, verso 2: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo que tem unhas fendidas, o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, esse comereis. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa constituição interior é dependente daquilo que comemos. Isso vale tanto para o natural quanto para o espiritual. Agora, dada a nossa limitação, o Senhor usa de elementos naturais para passar verdades espirituais. Então, diante desse fato, o que o Senhor queria? O Senhor queria estabelecer no seu povo uma consciência com respeito a regras, segundo as quais eles haveriam de discernir entre o limpo e o imundo, aquilo que se pode comer e aquilo que não se pode e não se deve comer. Evidentemente que não havia distinção moral entre os animais, mas a utilização do natural visa trazer realidades espirituais e essas são extremamente importantes serem compreendidas. Mas no que diz respeito aos animais terrestres, o que significa ter a unha fendida? O que significa ter o casco que se divide em dois? E o que significa ruminar? O ruminar, se a gente entende que o comer diz respeito a essa assimilação da palavra de Deus no âmbito espiritual, o Senhor mesmo disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, evidentemente, o alimento está associado ao Senhor e à sua palavra, ou ao Senhor na sua palavra. E neste sentido, o alimentar tem a ver com se alimentar dele mesmo. Agora, quando ele estabelece o ruminar, ele coloca um elemento fundamental que hoje está carecendo tremendamente o povo de Deus, que é a meditação nas Escrituras, não é? Não basta simplesmente ler, é necessário que se medite. O ruminar tem uma simbolização de meditação nas Escrituras com maior profundidade para que a assimilação dos benefícios das verdades espirituais nela contidas se internalizem em nós. E a partir daí, nós vamos caminhar, nós vamos viver. E aí vem a questão da unha fendida. Por quê? Porque quando você olha as pegadas que aquele animal ou que aquela pessoa deixa, você vai saber pela unha fendida se a conduta dela é compatível com a realidade interior. Porque o que se espera é que a partir dessa nova constituição interior, as pegadas deixem claro, evidencie essa realidade interior. Quanto ao casco que se divide em dois,
basta que se entenda que o número 2 na Bíblia fala de testemunho. E nesse sentido, o patriarca correspondente seria Jacó, que foi transformado em Israel, porque nele vemos a obra de transformação do Espírito Santo, e ele foi aquele que erigiu 4 colunas, e as colunas da Bíblia falam sobre testemunho. Irmãos, diante desse fato, nós devemos considerar com cuidado o livro de Levítico, mas eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui para vocês. Ao fazer o exemplo dos animais, então, obedecendo a esse regramento, o Senhor estabelece alguns animais como exemplificação daqueles que poderiam ser comestíveis e outros que não. Ele cita os camelos, ele cita o coelho, ele cita o porco. Comparativamente, trazendo do natural para o espiritual, a quem esses animais poderiam ser comparados sob o ponto de vista de nós, como cristãos, que temos acesso à palavra de Deus e a possibilidade de meditar com cuidado e procurar viver com realidade a palavra. Eu gostaria de exemplificar através do porco. O porco é um animal que tem as unhas fendidas, mas não rumina. Significa que representativamente ele é uma figura dos cristãos legalistas, que são, por natureza, homens desintegrados, no sentido de não haver integridade. Aquilo que se é pelo lado de fora não corresponde àquilo que se é pelo lado de dentro. Como que deixando pegadas, assim como aquela unha fendida que o animal deixava, supostamente no âmbito espiritual, representativamente de uma vida transformada, não há realidade, porque ele não rumina. Irmãos, que seriedade e que maravilha nós temos diante de nós a palavra de Deus, para através dela meditarmos, estudarmos, orarmos e clamarmos a Deus por uma genuína revelação e transformação a partir de uma nova consciência em Cristo pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e oportunamente vamos estar detalhando todo o livro de Levítico, ponto a ponto, para poder trazer, com a graça do Senhor, um esclarecimento que nos edifique a todos. Um abraço a todos.